boa tarde, boa noite, todo mundo. Vamos dar início na nossa atualização científica do dia de hoje. Quem vai apresentar inicialmente é o professor mestre Maurício Santos, quem está com a palavra. Pode ir, professor. Obrigado, Carol. Obrigado a todos. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar a apresentação. Aqui. Só um minutinho. Compartilhando. Vamos ver se vai agora. Opa, estou no final. Agora sim. Tudo certo? Tá gravando, Carol? Tô. Ótimo. Boa noite a todos. Para mim é uma satisfação, um prazer participar mais uma vez de uma atividade do Celafisques, 46 anos de atividade, e uma das atividades que me impulsiona, que me alegra muito, é participar da reunião científica que a gente faz todas as terças-feiras aqui, uma reunião de atualização, em que cada um aqui participa das nossas discussões, apresentando artigos, e depois a gente faz as nossas perguntas, as nossas arguições relacionadas aos artigos. Bom, o artigo que eu vou apresentar hoje está... Opa, vou diminuir aqui. A comparação, a eficácia da comparação do exercício e intervenções farmacológicas antihipertensiva na redução da pressão arterial em pessoas com hipertensão. Esse trabalho aqui é um trabalho de meta-análise em rede, que a gente explica um pouquinho mais. Esses são os autores do trabalho. O Chris Nome, de verdade eu não conheço, também os demais autores, por conta, me parece que é um grupo bastante interessante lá da Irlanda, da Universidade Nacional da Irlanda, e todos eles são de algum departamento desta universidade. Um trabalho muito bem desenhado, metodologicamente falando, a gente vai ver aqui que durante a apresentação é um trabalho muito interessante. Ele foi publicado no Neurojournal Preventive Cardiology, agora em março, né, 2020 agora. Essa é uma das características das nossas apresentações. São artigos recentemente publicados, que eu escrevi para discussão. E o fator de impacto dessa revista é de 5,640. Do ponto de vista da cardiologia, ela não tem um fator de impacto tão grande assim, mas é uma revista que tem trazido bons artigos. Antes da gente entrar no trabalho propriamente dito, eu queria trazer uma discussão aqui em relação à hierarquia das evidências científicas, né? Essa é uma famosa pirâmide da hierarquia científica, em que você vê que na base dessa pirâmide estão alguns reports, algumas informações relacionadas a alguns temas importantes da nossa área. Aqui também estão selecionados aqui as opiniões de especialistas, e à medida que a gente vai subindo nessa pirâmide, a gente vai encontrando trabalhos com desenhos metodológicos mais eficientes, né, estudos de corte. Esse aqui, os trials, né, os ensaios clínicos randomizados. E lá no topo da pirâmide está a revisão sistemática ou a meta-análise, né? A meta-análise, na realidade, é um avanço da revisão sistemática. Essa pirâmide é uma pirâmide que há algum tempo a gente tem utilizado. Mas, na realidade, em 2016, na realidade são 3 autores aqui, propuseram uma nova hierarquia das evidências científicas. O que seria isso, né?
Na realidade, são duas alterações básicas aí, se você comparar com a pirâmide menor aí à sua esquerda. A primeira alteração é relacionada à linha. Então, você vê aqui que é uma linha contínua, passou a uma linha ondulatória, na diferença nos diversos tipos de trabalho, desenhos de trabalho, né? E isso explica o seguinte: na realidade, se a gente vai pegar lá os ensaios clínicos randomizados, na realidade eles estariam aqui anterior às revisões sistemáticas, como desenho metodológico mais importante. Mas o que eles têm sugerido é que essa ondulação aqui dessa linha vai depender de como foi feito esse desenho metodológico. Por exemplo, se é um ensaio clínico, se é duplo cego ou não. Então, algumas variáveis em relação à qualidade deste trabalho poderia fazer com que, mesmo sendo um ensaio clínico randomizado, fosse inferior a um estudo de corte que é bem desenhado. Então, na realidade, a hierarquia seria em relação ao modelo também de trabalho, mas principalmente em relação aos cuidados metodológicos de cada trabalho. E aí eles propuseram também que na base superior lá, né, no topo dessa pirâmide, a revisão sistemática em meta-análise sairia desse plano de superioridade. Na realidade, o que iria acontecer é que a revisão sistemática e a meta-análise seria exatamente como está aí, né? E eles citam durante o artigo lá. Seria a lupa de cada trabalho dos demais trabalhos. Então, a revisão sistemática ela iria refletir o que o ensaio clínico faz, os estudos de corte faz, e não estaria mais no topo, né, da hierarquia do ponto de vista de evidências científicas. Né? Ela poderia até estar no topo lá, mas assim, refletindo cada trabalho que tem aí. Então, só para a gente entender um pouquinho mais desse modo de revisão sistemática, que cada vez mais a gente vê novos tipos de revisão sistemática, e a gente também, nesse trabalho, trouxe, talvez aqui alguns não tenham ouvido ainda, o que é revisão sistemática em rede. O que a gente está muito acostumado é a revisão sistemática convencional, que, por exemplo, a gente tem um fator A, que, por exemplo, é o tabagismo, né? Uma variável A, o quanto que essa variável acaba interferindo numa outra variável. Por exemplo, a relação entre consumo de cigarro e a incidência de câncer de pulmão. Isso que as revisões sistemáticas, por exemplo, aí você pode colocar outras variáveis aí relacionadas, mas eu trouxe esse exemplo aqui para a gente entender um pouquinho o que é uma revisão sistemática, uma meta-análise em rede. Essa é a tradicional. Em rede, nada mais é do que, além dessas duas variáveis, você inserir uma terceira variável ou outras variáveis para você fazer comparações. Então, é possível você realizar comparações de análise em rede, meta-análise em rede, interrelacionado, né? Por exemplo, câncer de pulmão, a relação com a atividade física e câncer de pulmão, a relação da atividade física com o consumo de tabagismo, e aí você consegue fazer diversas outras relações. Então, isso é o que a meta-análise em rede ela tem feito, tem melhorado bastante, tem feito em relação às diversas comparações. Eu trouxe aqui um desenho aqui, porque esse é um dos desenhos mais clássicos, né? Esses aqui em globo, em estrela, também eles chamam em estrela, né? São os mais clássicos aqui em meta-análise em rede. Então, onde há comparações de diversas variáveis entre uma e outra. O que a gente pode observar aqui, por exemplo, é que você vê algumas linhas mais grossas, outras mais finas, outras médias, em relação à comparação, a gente vai ver um pouquinho mais na frente dentro do artigo. Então, nessa meta-análise em rede, os autores levaram em consideração mais de 3 variáveis, porque é o seguinte, eles queriam ver a eficácia do exercício, né, o efeito do exercício na redução da pressão arterial em indivíduos
hipertensos. Além disso, a relação dos medicamentos na redução da pressão arterial, e esses medicamentos foram, se não me engano, 4 medicamentos. Isso aqui a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, não é um único medicamento, assim, vários medicamentos, todos de primeira linha de intervenção primária. Né? Então, indo para o artigo, a gente observa que no mundo inteiro, segundo a Organização Mundial da Saúde, há mais de 1 bilhão de pessoas hipertensas no mundo. Há projeções em que, em 5 anos, haverá um aumento de 50%, né? Passando de 1 bilhão para 1 bilhão e 500 milhões de pessoas que poderão ter hipertensão no mundo todo. Quer dizer, a gente vê esta perspectiva só aumentando, né? Muito por conta do estilo de vida, em relação a alguns fatores importantes. Esse é um estudo bem clássico, né, da Emily, que mostra que ali a atribuição de mortalidade, né, a pressão arterial está lá no topo, com mais de 9 milhões e 400 mil pessoas, mortalidade por ano, né? E a gente vê logo em seguida o sedentarismo. Quer dizer, se a gente somar só os dois, atividade física e hipertensão, a gente tem aí por quase 15 milhões de pessoas morrendo por conta só desses dois fatores. São 15 milhões dessas 58 milhões de mortes no total aí desse gráfico, né? Agora, a própria Organização Mundial da Saúde tem estabelecido aí um acordo mundial, no qual o Brasil também faz parte, né? Na tentativa de reduzir a mortalidade cardiovascular no mundo, né? Essa intenção, o objetivo em 2025, é reduzir em 25% a mortalidade cardiovascular. Se vocês forem ler o documento, também está relacionado, quer dizer, a hipertensão também está relacionado diretamente com mortalidade cardiovascular, e também nesse documento está que a hipertensão precisa ser reduzida em 25% para que essas doenças sejam reduzidas também. No entanto, o que a gente vê, por exemplo, no Brasil, em 10 anos, a hipertensão cresceu mais de 14%, ou seja, mais de 1% por ano. Isso é um dado bastante preocupante. E aí, em relação àquela meta anterior de redução de 25%, se a gente pensar em mais 5 anos, se continuar assim, não será alcançada de maneira alguma. Esses são alguns fatores modificáveis que os autores descrevem durante o artigo, mas se você controlá-los, você pode retardar ou prevenir o surgimento da hipertensão. Em relação à falta de atividade física, da mesma forma, há diversos estudos mostrando a relação da prevenção, controle e retardamento dessa doença, né? Então, a atividade física, alguns trabalhos bem realizados têm mostrado uma redução bastante interessante dos níveis pressóricos, principalmente em indivíduos hipertensos. Outro grande problema levantado pelos autores é a falta de recomendação da atividade física pelos médicos e pelos profissionais da saúde. Nesse estudo aqui de 2012, por exemplo, né, a gente observa que em 2010, apenas nem metade dos profissionais da saúde recomendavam a atividade física para controle da hipertensão arterial. E pior ainda, né, se a gente observar as atividades no ponto de vista de lazer, apenas 15% dos indivíduos hipertensos alcançam a recomendação de atividade física, sendo que no documento da nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia, recomenda-se, lá está escrito que todos, desde que estejam com a pressão arterial compensada, ou níveis mais próximos de 14/9, por exemplo, todos deveriam realizar alguma atividade física, tanto para prevenção quanto para o tratamento dessa doença. Então, muitas vezes o que acontece é que logo que a pessoa é diagnosticada, mesmo em estágios iniciais da doença,
há uma prescrição, de certa forma até exagerada, de medicação, e se você for ver lá também as recomendações, aqui nos estágios iniciais, há necessidade de mudança do estilo de vida, e dentre os quais a atividade física tem um grande papel. No entanto, como nos slides anteriores a gente viu, e tanto a recomendação da atividade física como a própria participação de indivíduos hipertensos em atividade física são insuficientes, e talvez isso seja um dos motivos para que a prescrição medicamentosa seja sempre o primeiro plano do tratamento. Esse artigo traz alguns questionamentos, né, que falta trabalhos científicos avaliando a interação medicamentosa com a atividade física, né? Na comparação direta entre se eu uso medicamento ou se eu faço atividade física. Outro ponto também é interação, na realidade agora de verdade, entre quem toma medicamento e faz atividade física, se isso pode potencializar ou não a redução da pressão arterial. Então, ainda falta muitos estudos nesse sentido, principalmente na relação de exercício, atividade física com medicamento, né? O próprio Colégio Americano de Medicina do Esporte trouxe o ano que é uma pesquisadora que trabalha bastante com essas questões de hipertensão e atividade física, né? Trouxe esse Umbrella Review, que é a revisão sistemática da revisão sistemática, mostrando exatamente o efeito positivo da atividade física, tanto na pressão arterial sistólica quanto na pressão arterial diastólica, né? E a gente observa que à medida que os níveis pressóricos vão aumentando, aqui, né, que é a pessoa hipertensa, a redução pela atividade física é mais pronunciada, quer dizer, a magnitude do efeito hipotensor pós-exercício é maior, tanto na diastólica quanto na sistólica. E a lacuna científica desse trabalho, ele é bem interessante porque no final do ano passado houve um trabalho muito parecido com essa revisão sistemática, trazida por esse autor aqui, o Nassi, e esse último aqui, o John Ioannidis, lá da Universidade de Stanford, é um cara bastante criterioso do ponto de vista metodológico dos trabalhos científicos, e principalmente de revisão sistemática e meta-análise, mostrando exatamente um trabalho bem parecido, né, com esse que eu estou apresentando agora. Então, mas qual que é a diferença de um trabalho para outro, né? O trabalho, por exemplo, que foi de 2019, final do ano passado, teve 391 ensaios clínicos controlados inseridos na sua meta-análise, né? Mas o grande diferencial deste, agora que eu estou apresentando, é que no anterior ele só apresentou dados de pressão arterial sistólica, deixando de lado todos os componentes as comparações da pressão arterial diastólica, que é exatamente o que esse trabalho que eu estou apresentando realizou. Ele comparou tanto essas relações, intervenções do exercício e de medicamentos na pressão sistólica e pressão diastólica. Então, o grande objetivo desse trabalho é verificar qual que é a eficácia, né, em termos de intervenção da atividade física na hipertensão e nos demais medicamentos, esses primeiros medicamentos aqui, relacionados também à redução da pressão arterial. Vamos aos métodos utilizados nessa revisão sistemática. E vocês podem observar que daí está o nome, né? Sistemática, porque há uma série de itens que precisam ser observados para ter cada vez mais qualidade ou não. E um dos trabalhos que é uma das pesquisas que você tem que, durante uma revisão sistemática e meta-análise, são itens que devem fazer parte da sua revisão sistemática. E aí você consegue, acessando esse trabalho aqui do Prisma, né? Na realidade são os itens que devem fazer parte da revisão sistemática. Esses autores
fizeram a listagem de cada item por meio desse prisma. E aí está o site, quem quiser tiver mais contato, é bem interessante essa, eles chamam até de uma transparência, né, em relação a cada trabalho apresentado e desenvolvido por revisão sistemática e meta-análise. Essa revisão sistemática também tem um local para você fazer o registro, como os ensaios clínicos randomizados também, e isso dá mais qualidade para o trabalho, né, do ponto de vista metodológico. E essas aqui foram as bases de dados que os autores, que os revisores levaram em consideração para fazer essa revisão sistemática, né? A Cochrane, a SciInfo e a Medline. Foram essas 3 bases de dados que chegaram a uma quantidade bem interessante de trabalhos. Infelizmente, eu não trouxe aqui o fluxograma, porque esse fluxograma não está dentro do artigo. Então, é um apêndice online no qual eu não consegui acessar. Procurei, tentei, mas não consegui. Bom, e quais eram os critérios de seleção para esse trabalho, né? Eram trabalhos que tinham todos os ensaios clínicos, né, randomizados, com idade de 18 a 75 anos. Todos os participantes dos trabalhos deveriam ter o diagnóstico de hipertensão, né? E aí está as cifras de pressóricas, né? Hipertensão acima de 140, sistólica e acima de 90 diastólicas. Não foram inclusos no trabalho se 30% da amostra eram diabéticos, então era descartado aquele trabalho. Se a hipertensão foi devida à gestação, alguma crise hipertensiva, ou se o indivíduo já tinha acidente vascular cerebral. Esses aí não foram inclusos na seleção dos trabalhos, dos ensaios clínicos, né? E aí eles queriam observar como que era a intervenção de cada um desses medicamentos. Por exemplo, o inibidor da ECA, né, enzima conversora de angiotensina, de angiotensina 1 para angiotensina 2, que é um vasoconstritor muito potente, e isso faz com que aumente a pressão arterial. O bloqueador do receptor da angiotensina é outro medicamento, os diuréticos e o bloqueador do canal de cálcio. Esses foram os 4 medicamentos utilizados nessa intervenção, além da atividade física. Na realidade, a atividade física aqui poderia ser feito qualquer tipo de exercício, né? E esses medicamentos são a primeira linha de combate à hipertensão, segundo a Sociedade Europeia de Cardiologia, a Sociedade de Hipertensão e o Instituto Nacional de Saúde. Então, são medicações que geralmente são as primeiras a serem ofertadas para indivíduos hipertensos. A seleção dos artigos foi feita por 2 revisores independentes, e uma curiosidade aqui é que se havia conflito entre um determinado trabalho para inserir ou não, essas dúvidas ou essa incerteza não tinha um terceiro revisor, que normalmente é o que acontece numa revisão sistemática, né? Foi feito uma espécie de acordo entre os revisores, então eles revisavam novamente esses artigos que eles ficavam em dúvida, e aí esses artigos foram inseridos ou não, ou foram descartados para esse trabalho. A análise estatística é uma análise estatística específica para meta-análise em rede. Então, as quantitativas, está aí o pacote, R2, Windbugs em R, é bem interessante. E tem um OpenBugs, que na realidade é um software aberto, liberado para quem quiser utilizá-lo, né? Eu não tive a oportunidade de abri-lo, também preciso um pouco mais de conhecimento nessa área, mas quando você vai para ver as revisões sistemáticas em rede, eles utilizam bastante esses 2 pacotes estatísticos, né? E os diagramas gerados foram feitos
no Stata, né, 14, mais conhecido. No total, foram 93 ensaios clínicos randomizados, né, no final de todos. Havia a grande parte dos ensaios clínicos eram com a relação entre medicação e a hipertensão arterial, no qual isso representava 87% desses 93 ensaios clínicos. E em número de pessoas, mais de 31 mil pessoas fizeram parte desses estudos. Quando, em relação ao exercício, apenas 13% desses 93 ensaios clínicos, ou seja, 12 ensaios, foram na comparação direta do exercício e hipertensão arterial, o que soma 1.057 pessoas. No total, desses ensaios clínicos, havia 32.404 participantes. Então, nesse estudo aqui, uma amostra bastante representativa, tanto com medicação quanto exercício. As características, depois dessa toda análise, né, que a idade média foi de 39 a 69 anos de idade, quer dizer, a margem, né, de idade, e a média de 53 anos, quase 54. A média da pressão arterial era de 156, sistólica, diastólica de 99. Os trabalhos com sexo feminino era de 0, quer dizer, não havia trabalhos que não tinha nenhuma mulher e outros trabalhos que tinham só mulheres, mas a média de trabalhos com sexo feminino era de 46%. Caucasianos, a mesma coisa, né, de 86%. E somente 35% dos estudos reportavam distribuição de etnia dentro da mesma amostra, né? Isso é algo bastante interessante, porque a gente observa, né, a relação de caucasianos e negros, né, por exemplo, a diferença entre as pressões arteriais, né, entre os negros, uma prevalência maior. E aqui está o diagrama representado pela essa meta-análise em relação à pressão arterial sistólica. Como eu disse anteriormente, agora eu vou tentar esclarecer aqui para vocês, nesse diagrama a gente tem isolados a medicação, por exemplo, deixa eu ver a cursora aqui, o inibidor da enzima conversora de angiotensina, comparado, por exemplo, com o beta-bloqueador, e todos eles comparados com o grupo controle. A espessura da linha, na realidade, é a quantidade de trabalhos que foram inseridos nessa revisão sistemática, nessa meta-análise. Então, quanto mais grossa a linha, maior é a quantidade de comparação entre um tratamento e outro. Por exemplo, entre cadê o cursor? Aqui. Entre o inibidor da ECA, né, e a comparação, por exemplo, com os bloqueadores de cálcio, tudo comparado com o grupo controle para ver a pressão arterial. Nos demais, aqui já são como a gente pode, não de polifarmácia, né, que polifarmácia é mais do que 4 medicação, mas assim, aqui embaixo, que exercício e controle e hipertensão, não há tantos trabalhos assim como a gente viu lá, né? Apenas de 93 a gente só viu 12%, quer dizer, 12% não, número de 12 ensaios clínicos representados naquela seleção. A mesma coisa é para a pressão arterial diastólica, né? Então, a gente vê muito mais trabalhos realizados em relação aos medicamentos e poucos trabalhos feitos com exercício ou atividade física e principalmente trabalhos com qualidade. A gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Esses aqui já são o resultado da pressão arterial sistólica na comparação com o exercício e outros medicamentos. Então, a gente vai vendo aqui medicação, 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 e aqui a interação entre dois medicamentos, e na linha de base, como é a pressão arterial sistólica, o efeito da redução dessa interação entre exercícios e medicação. Então, no topo lá está o exercício, oferta mais ou menos aqui por
por volta de 8 milímetros de mercúrio, né? O que a própria a literatura tem mostrado para a gente, que o exercício é capaz de reduzir a pressão arterial sistólica. E a gente observa que alguns medicamentos, né? Todos acabam reduzindo, né? E alguns medicamentos, à medida que você, principalmente no medida que você associa um medicamento com o outro, alguns deles, né, a maioria deles, tem um efeito melhor na redução da pressão arterial. Essa é para a pressão arterial sistólica e esse é o efeito para a pressão arterial diastólica, né? O gráfico é muito parecido, né? Você pode observar lá, só que os valores aqui embaixo, né, são diferentes, né? A gente observa que o exercício é capaz de aumentar mais, reduzir mais, né, a pressão arterial sistólica, né? E é o efeito que a gente observa também, né? Geralmente, quando a gente observa os estudos experimentais, mostrando que o exercício ajuda a reduzir a pressão, bastante a pressão sistólica, mais do que a diastólica. Então, essa aqui é o gráfico de comparação. Acho que ele está bem didático, né? Mostrando aqui na linha o poder de redução da pressão arterial do exercício e de outras medicações. Na discussão do trabalho, ele traz bastante o trabalho que eu comentei anteriormente, que é parecido, muito parecido, também é uma meta-análise em rede, mas que só traz as questões da pressão arterial sistólica, né? Aquele trabalho que foi publicado agora em 2019, né? Se a gente observar em um dos gráficos da relação entre exercício e medicação, né, que está aqui como drogas, indivíduos normotensos e indivíduos hipertensos, né? A gente não vê, a gente observa um efeito muito parecido, muito próximo, tanto das drogas, medicação, quanto do exercício. Nesse mesmo trabalho, deixa eu mudar aqui, nesse mesmo trabalho, ele também faz a análise por diferentes tipos de exercício. Coisa no trabalho que, agora de 2020, não foi apresentado dessa forma, e eles colocam até como uma forma de limitação do trabalho deles. Então, a bolinha preta são indivíduos que não têm pressão arterial elevada, e a bolinha branca, indivíduos que são hipertensos. E o efeito do exercício de endurance, exercício de força e resistência, e o exercício isométrico. E depois a combinação deles todos, na comparação de praticamente dos mesmos tipos de medicação. Então, há um efeito similar, tanto da atividade física, na pressão arterial sistólica, nesse trabalho, do que com a pressão arterial sistólica, né? Como entender. E aqui, um outro dado bastante interessante, nesse de 2019, que é o artigo de base deles para a discussão, porque só existem esses dois, segundo os autores, esses dois trabalhos com meta-análise em rede, na comparação do exercício com alguns tipos de medicação. Aqui o indivíduo na bolinha preta, o indivíduo que é normotenso, quer dizer, não tem pressão arterial, e aqui pelos estágios da pressão arterial. Então, indivíduo com 14/9, aqui o indivíduo com mais de 16, e aqui o nível 3, que são pressões arteriais mais elevadas, bem mais elevadas, né? E pelo que a gente tem observado aqui, pelo exercício, à medida que mais alta é a pressão desse indivíduo, maior é o efeito hipotensor dessas pessoas. A medicação parece que não tem uma diferença muito grande, né, do ponto de vista de redução da pressão arterial, de acordo com as cifras de pressão arterial desses indivíduos, e é basicamente essa a discussão que eles trazem. Nesse trabalho que foi realizado, agora de 2020, eles não fracionaram por níveis ou por estágio da doença. Então, isso também representa uma certa limitação deste trabalho que eu estou apresentando. Uma vez que, quanto mais alta a pressão arterial, esse é o artigo de pronunciamento do American College, em relação à atividade física,
nesse gráfico eu já tinha mostrado, mas quanto maior a pressão arterial, maior a redução da pressão, quanto maior os níveis pressóricos, também maior é a magnitude da redução da pressão arterial desses indivíduos. Neste trabalho, eles apontam como limitação poucos estudos com ensaio clínico randomizado, principalmente, a maioria deles, na falta na relação entre exercício e hipertensão. Então, a gente até viu, né, que tinha apenas de 93 trabalhos selecionados, apenas 12 foram classificados, foram inseridos nessa revisão sistemática. Mas, mesmo assim, esses 12, aí a gente vai para o número 2 dessa limitação, está relacionado à falta de qualidade. Então, poucos estudos, bem desenhados do ponto de vista metodológico, foram inseridos, e ainda há necessidade de se avançar, principalmente nessa relação dos ensaios clínicos relacionados à atividade física. E aí, no 3, a gente tem as dificuldades de comparação das variáveis do exercício, porque se a gente pegar, por exemplo, só o aeróbico, as comparações do ponto de vista de intensidade, né, diferentes intensidades podem interferir no efeito hipotensor. No exercício de força também, a duração, a carga que é elevada também pode interferir. E, por último, os autores citam que falta uma certa blindagem. Aliás, não há, por exemplo, em ensaios clínicos randomizados, aquela questão do duplo cego, por exemplo, que o autor sabe, ou o autor não sabe de qual grupo o indivíduo está participando, ou duplo cego, onde nenhum e outro sabe qual o grupo está participando, né? Essas são algumas limitações importantes para a gente entender um pouco mais esse trabalho. E a conclusão dos autores é que, apesar das limitações dos estudos clínicos randomizados, as meta-análises representam uma avaliação abrangente de base comparativa de evidências para exercício e medicações antihipertensivas, que podem ajudar e guiar, né, as opções de tratamento para a hipertensão. E aí eles até fazem uma frase bastante interessante, que eles colocam dessa forma, né? Nós esperamos que esses resultados ajudarão na tomada de decisão compartilhada entre pacientes com hipertensão, seus cuidadores e profissionais de saúde envolvidos na gestão da hipertensão. E esse é o trabalho que eu apresento, e agora eu fico à disposição para os questionamentos e algumas perguntas. Bom, professor Maurício, obrigado pela apresentação. E vamos começar com os monitores. Alguém tem alguma coisa? Bia, Kelly? Maurício, deixa o primeiro slide, por favor. De todos? Esse? Algum slide aqui, senão vai ficar filmando e vai ficar preto. Tá. Bom, acho que as meninas não estão aí. Wesley? Parabéns, Maurício. Nossa, que apresentação você fez, viu? Parabéns mesmo, que chegou a arrepiar. Foi empolgante ver essa apresentação que você fez, viu? Maurício, a dúvida que eu trago, né, que eu teria, seria em relação ao diagrama que você apresentou em relação aos exercícios, que mostra a atividade física, ela fica isolada em relação aos outros trabalhos? Porque ela só mostra uma ligação com o grupo controle. Mas aí teria uma explicação ali que mostre
o que acontece, que ela não tem conexão com outras variáveis? Esse aqui, né? Isso. Então, aquilo que é uma das limitações desse trabalho e a conclusão, na realidade, que dificulta a comparação entre exercício e a forma medicamentosa. Então, o que a gente observa é que nos trabalhos relacionados à hipertensão e exercício, por exemplo, há muitos trabalhos que fazem a comparação, por exemplo, do grupo controle, aqueles que não fazem nada, em relação ao grupo que faz exercício, para depois ver esse desfecho, como que é esse desfecho na hipertensão, se houve ou não redução da pressão arterial sistólica. E falta exatamente o que você apontou aí, falta trabalhos que façam essa comparação direta, né? Eles chamam até de cabeça a cabeça, né? Relacionado se é melhor fazer só exercício, se é melhor fazer o uso de medicamento, só medicação, né? E qual que é o resultado disso na pressão arterial. Então, nesses estudos selecionados, porque todos esses estudos ainda passaram por um critério de qualidade, né? Que é o GRADE, que é onde você tem os itens de qualidade, né? Aquele prisma são itens para você inserir ou não os trabalhos dentro de uma revisão sistemática, quer dizer, o passo a passo, e o grade, que é uma outra lista para ver a qualidade desses trabalhos. Então, nesses trabalhos que foram inseridos aí, que está nessa rede, a gente não observa trabalhos fazendo a comparação de exercício, só medicação, para ver o desfecho lá na hipertensão, para ver o efeito hipotensor. Mas exatamente é isso que você observou. Mas é por conta de falhas metodológicas, principalmente dos trabalhos. Se há trabalho assim, ele não foi inserido nessa meta-análise. Entendi. E aí, até isso daí acaba remetendo a outra questão que eu teria, seria que em um dos gráficos mostra, né, que a diferença que a atividade física tem em relação aos hipertensos, normotensos, e o medicamento que praticamente não mostra essa diferença que o exercício nos traz, né? Então, como você citou, essa dificuldade nos trabalhos com qualidade, fica difícil ter com certa clareza que ponto que a atividade física vai trazer, qual o benefício que ela traz em relação ao medicamento? Então, na realidade, assim, o exercício, ele tem esse efeito hipotensor. Isso tem alguns trabalhos, mas até o próprio pronunciamento que eu apresentei aqui, do American College, cita esses benefícios da atividade física, como tantos outros trabalhos. O que faz, né, na realidade, você inserir aí para essa meta-análise, são dados qualitativos desses trabalhos. Então, isso é a dificuldade de se chegar a uma comparação mais efetiva. Nesse trabalho que está na tela aí, que é o de 2019, que é o outro trabalho que tem um desenho metodológico parecido, só alguns detalhes metodológicos são diferentes, né, um ou outro, eles apontam aí bastante um efeito similar, tanto do exercício quanto de medicação, mais acentuados do que o próprio que a gente mostrou aqui. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui. E esse anterior aqui. Está vendo o exercício na base lá? Perfeito. Isso, mesmo assim, o exercício estando um pouquinho mais para a sua esquerda, né, tendo um efeito de potência um pouco menor do ponto de vista da diastólica, os autores chegam a citar que isso aqui não é diferente disso aqui, porque não houve uma certa comparação entre os trabalhos, entendeu? Eles tentaram fazer essa comparação, mas fica difícil por conta de falta de trabalhos comparando aquilo que a gente já comentou anteriormente, né? Só exercício, só medicação. Mas eles também citam que o efeito, principalmente até aqui, até os beta-bloqueadores, que são monoterapia, né? São uma medicação só, os efeitos são similares, não são tão diferentes em relação ao exercício. O que há diferença um pouco maior é quando você utiliza mais de uma classe de medicação,
a interação medicamentosa de 2 medicamentos, e aí a chance de você potencializar o efeito hipotensor é maior. Perfeito. E para fechar, Maurício, o que seria o que eles considerariam, então, um ensaio clínico de qualidade, que seria uma das limitações, né, a falta dos ensaios clínicos de qualidade? Teria algum critério, alguma referência para tratar um trabalho com qualidade sem a qualidade que eles buscam? Então, se você for ver lá no comecinho da minha explicação, quando eu falo lá da hierarquia das evidências científicas, e aí há uma intenção de que passa de linha reta, né? É sempre superior só pelo nome, né? E você começa a ter o que o Murad propõe é que a qualidade, ou seja, como que você faz a seleção da amostra, né? Se é uma amostra aleatória ou se é por convenção. Como que é feito, se existe blindagem ou não? Quer dizer, o indivíduo sabe que está participando de um estudo ou não, em que grupo que ele está participando, ou o pesquisador não sabe. Como são feitas o controle de outras variáveis intervenientes que podem influenciar no resultado. Cada vez que você vai fazendo um controle dessas variáveis ou desses itens, o seu trabalho vai tendo uma grade, né, se dizer assim, um nível de evidência maior ou menor. Se você controla determinadas variáveis, você vai tendo notas, né, como se fossem notas, né, em relação ao trabalho, à pesquisa de comparação de um para o outro. Porque assim, não é só porque é um ensaio clínico randomizado, como é a proposta do Murad lá, nessa nova hierarquia, que vai falar que isso aqui já é superior a um estudo de corte, né? Então, tem alguns itens necessários para que sejam atendidos, para que, de fato, você fale, não, esse estudo de ensaio clínico é superior a um estudo de corte, por exemplo. Perfeito, Maurício. Mais uma vez, parabéns. Sensacional a apresentação. Obrigado, Carol. Imagina, Wesley. Vamos lá, estágio 1, Rafael Santos e Felipe. Algum apontamento? Eu só queria parabenizar pelo trabalho e falar que esses slides estão lindos, de verdade. Mas nenhuma pergunta. Obrigado. Rafael. Maurício, parabéns pela apresentação. No momento, sem nenhum questionamento, eu acho que só ressaltar que quando foi lá do início, né, para a gente ter uma visão, né, o quanto das pessoas elas estão hipertensas, né, e a tendência cada vez mais essas pessoas estarem com essas doenças crônicas, né. Então, assim, até, eu não sei, de repente, a sugestão da gente, eu não sei se, de repente, fazer com que as pessoas, não as pessoas, os profissionais, eles tentarem se dedicar mais a essa parte, né? Que voltado mais para a atividade física, porque a tendência nossa, tendência das pessoas, né? Cada vez mais surgem ser consequência das doenças crônicas, né? E a gente tentar cada vez mais intervir nisso para a gente poder tentar, né, minimizar esses números, né? É mais isso mesmo. Não é verdade, Rafael. Apesar que a gente vê no mundo, né, um declínio da mortalidade por doença cardiovascular, mas quando a gente vai observar os fatores de risco, né, a maioria deles, ou acho que a totalidade deles, a gente vê um aumento linear. Então, é um paradoxo aí, né? Porque o que leva à mortalidade cardiovascular aumenta, mas no geral a gente observa a própria mortalidade tendo uma certa redução. A gente observa isso nos Estados Unidos, aqui no Brasil, se não me engano, também, mas a gente precisa entender um pouquinho mais essa relação. O que falta, de verdade, é os profissionais da saúde entenderem um pouquinho mais sobre essa relação. Qual o efeito da atividade física, por exemplo, para a hipertensão, né?
muitos desconsideram esse fator, atividade física, exercício, como parte parte do tratamento. Se você for lá nas recomendações da Sociedade Brasileira de Hipertensão, você vai ver lá que nos estágios iniciais da doença, estágio 1, quer dizer, o indivíduo está ao redor lá de 140 sistólica por 90 diastólica e não tem nenhuma outra comorbidade, nos próximos 6 meses, não é entrar com medicação, e sim é mudar o estilo de vida. Depois esse indivíduo volta para o consultório para ver se ele realizou isso, se de verdade reduziu a pressão arterial desse indivíduo. A gente observa que, até por conta, né? Aí a gente não pode fazer uma crítica generalizada, né? E contundente. Mas a gente observa que aquele gráfico que eu mostrei, a gente até realizou uma pesquisa aqui no Celafisc, e de fato 85% dos hipertensos praticamente não fazem absolutamente nada do ponto de vista da atividade física para controlar a doença. Então, às vezes não é só a pessoa fazer a indicação, né? Então a gente precisa de uma série de intervenções, de educação, tanto do indivíduo da saúde, os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, incluir atividade física ou profissional de atividade física dentro das UBS, dos hospitais, como que a gente vai incentivar esses indivíduos hipertensos a realizar mais atividade física para controlar a doença dele. Sem dúvida. Eu tenho até um exemplo dentro de casa que, por eu sempre gostar de atividade, de esporte, tudo, né? E aí eu sempre sugeria para minha mãe, tem que fazer, tá fazendo alguma coisa, isso, aquilo, outro, né? Aí até que um certo ponto ela acabou passando no médico, ela não estava bem, e aí o médico fez exame lá, e aí apresentou lá que ela é hipertensa, né? E daí, depois que ela passou com o médico, tudo, e aí o médico sugeriu, até foi assim, acho que um ponto positivo foi o quê? Ele falou assim para ela, ou você começa a fazer algum tipo de atividade, ou eu entro com a medicação. E aí foi onde ela foi meio que se conscientizando, e assim, hoje ela já está assim, bem controlada. Então, foi o quê? Foi o comportamento dela, né? Acabou, mudou perante o que o médico até sugeriu, né? E foi bem interessante. Esse é um médico acima, positivo. Quer dizer, tem conhecimento sobre os benefícios da atividade física, né? Só mais isso mesmo. Obrigado. Obrigado, eu. Pedro, alguma sugestão, algum comentário? Não. Só parabéns, Maurício, pelos slides. Você falou, ficou muito bom mesmo. A apresentação bem explicada, deu para entender tudo. Parabéns. Só isso. Obrigado. Anderson? Parabéns, Maurício. Muito boa a sua apresentação, muito boa mesmo. Show de bola. Acredito eu que minhas dúvidas elas foram todas tiradas com as dúvidas do Wesley. Minhas dúvidas eram praticamente as mesmas dele. Parabéns mesmo, Maurício. Ótimo. Obrigado. Rossi, algum comentário? Muito legal a apresentação, parabéns, Maurício. Essa calma com que ele fala, quando eu crescer eu vou falar igual você, assim. E uma coisa que também acho que, você vê, a mãe do Rafael só foi fazer atividade física quando o médico mandou. Ainda nós, profissionais de educação física, temos um problema, não sei se é um problema, nós, profissionais de educação física, falamos para a pessoa, vai fazer atividade física, mas quando o médico fala, aí eles acreditam na história. Então, acho que eu já falei isso uma vez no ano passado,
A gente precisava divulgar mais isso com os pequenos, na escola. E os professores da escola, a gente fazer palestras, entrar nessa escola e divulgar isso. Acho que quando começa lá de baixo, se as crianças, os filhos começarem a incentivar os pais, acho que isso vai virar uma bola de neve. Eu acho que tem que começar lá de baixo. Por exemplo, a escola, educação física, numa época aí nos outros governos, era 3 vezes por semana, aí mudou para uma vez por semana. Então, acho que para muita gente é bom não incentivar a educação física, a atividade física, porque quem ganha o laboratório dos remédios. Então, precisaria fazer uma divulgação, sei lá, mais, o governo mais, partir também dos governos incentivar isso daí. Mas parabéns, Maurício, foi bem esclarecedor. Obrigado, Rose. Rapidamente, só para apontar, de verdade, né? Primeiro que a formação do médico é superior à nossa, né? Em termos de tempo de estudo, isso aí. Sim, Então, há, de fato, uma importância maior desse profissional, até porque é ele que lida diretamente com a doença, então talvez é isso que também faz com que as pessoas deem mais credibilidade, deve ter, lógico, toda a credibilidade, né? Agora, o que falta de verdade é que esses médicos, esses profissionais de saúde que atendem diretamente essas pessoas, principalmente nas UBS, na Unidade Básica de Saúde, nos hospitais, façam essa recomendação. Só que aí a gente entra num mundo bastante complexo, porque, imagina assim, um médico tem 20, 25 pessoas para atender em 1 hora, né? Então, se ele for parar, aí é uma teoria da complexidade tremenda, né? E em relação a inserir os dados, essas informações dentro da escola, é o que a gente tenta fazer com a Agita Galera, né? Tenta pelo menos uma vez no ano, mas há uma série de escolas que já fazem isso periodicamente, né? E não de forma pontual. E a gente a nossa briga, né? De tentar ajudar os menores a serem mais ativos, para que lá na frente eles tenham menor incidência de hipertensão, diabetes e outras doenças também. Mas é um apontamento importante, mas é muito complexo, porque para você entrar na escola lá já é uma dificuldade, né? Mas a nossa luta não pode parar jamais, né? A nossa ideia é sempre tentar levar a atividade física para todos os cantos do Brasil e para todas as pessoas. Obrigado pela sua pergunta. Vamos lá. Tem uma pessoa aqui que está participando e que tem uma pergunta. Fernando, pode ir. Ei, Maurício. Tá me ouvindo? Sim, ouço bem. Beleza. Primeiro eu faço das minhas palavras dos meus colegas. Sua aula fantástica, slide também excelente. Parabéns. Não sei se a minha pergunta é muito idiota, mas pode ser que sim, eu vou. Mesmo assim, eu vou perguntar e talvez só um sim ou não já até responda, mas se quiser se alongar mais, fica à vontade. Quando uma pessoa ela toma remédio para hipertensão há algum tempo e aí ela inicia a prática de exercício físico, esses remédios podem ser retirados progressivamente até a retirada total? Ô Fernando, a sua pergunta é bastante interessante. O que a gente observa é que, em alguns estudos, quando a pessoa, além de fazer a medicação, era sedentária e passa a fazer exercício físico, atividade física, o próprio exercício já potencializa um pouquinho o efeito na redução da pressão arterial. Em alguns casos, por exemplo, tem um estudo lá de Bauru, que em uma intervenção de 1 ano, dentro de uma UBS, foi possível observar uma redução ao redor de 25% do consumo de medicamentos. O medicamento que é mais sensível,
que os médicos mais retiram são os diuréticos. Então, a atividade física tem uma sensibilidade maior na retirada desse, pelo menos no estudo demonstrado, né? E nesse estudo de Bauru mostrou também nessa UBS, que o exercício, sim, é capaz de fazer essa redução de consumo de medicamentos. No entanto, é bom a gente frisar que quem tira a medicação é o médico, né? Aquele que prescreve e também é aquele que tira. Porque, na realidade, a gente vê, às vezes, as pessoas fazendo, da mesma forma que faz, não a prescrição, né? Mas consome medicamentos aí por conta própria, também retirando medicamento por conta própria só porque tem mais um estilo de vida saudável, que é a atividade física, quando, na realidade, precisa ser observada, não de uma única vez, mas em um determinado período, se de fato essa pessoa vai ter essa redução. E mais sensível ainda, as pessoas às vezes começam a fazer atividade física e vai se empolgando, mantém uma certa manutenção da atividade física, mas há períodos que essa pessoa, por algum motivo, trabalho ou qualquer outro motivo, ela reduz o nível, por exemplo, o coronavírus agora, por exemplo, né? A gente vê uma redução do nível de atividade física bastante importante, e aí essa redução, dependendo do tempo que essa pessoa fica inativa, vai fazer com que a pressão volte a subir. Então, é uma linha tênue aí entre exercícios e medicação. Mas é possível, sim, isso acontecer. Um outro trabalho que a gente fez aqui no próprio Célula Física, que foi dissertação de mestrado do professor Leonardo, não foi a gente não pode estabelecer causa e efeito, mas aqueles indivíduos, aquelas mulheres que caminhavam mais de 8.500 passos por dia, eram pessoas que tinham um consumo ao redor de 34% menor do que aquelas mulheres que caminhavam 6.000 passos. Aliás, aquelas mulheres que caminhavam 6.000 passos, todas elas, 100% da amostra, consumiam algum tipo de medicamento, né? A gente não foi feita essa relação entre tipo de medicamentos, mas assim a gente observou um efeito positivo da atividade física nessa amostra, né? Legal, muito obrigado. Muito bom. Professor Luiz, tem algum apontamento? Alô, estão me ouvindo? Agora estamos. Sim. Sim. Bem, Maurício, realmente você tem se superado a cada apresentação no quesito visual e, obviamente, a qualidade nem se discute, né? Também vou fazer como todos, parabéns pela apresentação, está um show. Esses efeitos dão realmente um quê a mais à apresentação, parabéns. Maurício, eu tenho uma primeira dúvida. As meta-análises no Brasil, se não me engano, precisam ser registradas no Instituto Cochrane, né? Que no Brasil parece que é ele que normatiza o desenvolvimento de estudos caracterizado por meta-análise. Nós temos no Brasil filial desse Prisma, alguma coisa, ou esse Prisma seria o Instituto Cochrane faz isso no exterior? É isso? Boa pergunta, Luizinho. Exatamente. No Brasil, aqui, quem faz esses registros é a Cochrane, né? E esses itens, o Prisma ele é mundial. Não há só o Prisma, né? Tem um outro que me falhou a memória agora, que também é utilizado para você fazer essa relação dos itens quais são os itens para você elaborar uma meta-análise, né? Mas aqui no Brasil quem faz de fato é a Cochrane. Inclusive há cursos, né? Tem alguns institutos, a Cochrane é um deles, que faz cursos só sobre revisão sistemática e meta-análise para quem tem maior interesse aí na produção ou conhecimento dessa linha de pesquisa aí nessa parte de métodos das evidências científicas. Perfeito. Na descrição metodológica para o desenvolvimento desse estudo ou de uma meta-análise, eles optaram, eu achei
eu tenho visto outras revisões sistemáticas, outras meta-análises, eles optaram por 3 bases de dados só, né? O próprio base de dados Cochrane, o SciInfo e o Medline, né? Eu achei pouco, eu já vi algumas revisões sistemáticas que buscam outros. Agora, quais foram os critérios que eles utilizaram para selecionar as bases de dados? Então, essas bases de dados, Luizinho, eles são, vamos dizer assim, em todas as revisões ou a maioria, né? A maioria das revisões sistemáticas e meta-análise, esses 3 aí estão. O que há acrescenta-se uma outra, ou basicamente essas aí são suficientes. Porque se você for, pelo menos o que eu entendi durante o artigo, é que essas 3 bases de dados era é suficiente para encontrar boa parte das evidências científicas. Se você teria uma 4ª ou uma 5ª, você aumentaria a duplicidade de artigos encontrados. Então, esse foi o critério. Agora, uma coisa que eu achei faltou um pouco de informação nesse trabalho, é que há muitos apêndices online, e um desses por exemplo, o fluxograma, por exemplo, de trabalhos encontrados. No artigo, eles só falam que foram encontrados 93, mas a partir de quantos? Isso dentro do artigo não tem. Aí você teria que ir para um apêndice, que eu tentei extrair a figura, mas eu não consegui nem achar o link, tanto no site da revista, eu não consegui encontrar esses apêndices. Então tem vários, se não me engano, deve ter uns 3 ou 4, que ajudaria a entender um pouquinho mais esse trabalho. Sim, até para demonstrar isso que você falou, que é quando encontra duplicidade, né? Aí eles fazem uma redução para ir diminuindo. Mas muito interessante. O que eu achei interessante nesse trabalho, eu não sei se é interessante ou acaba sendo um viés aí do ponto de vista metodológico, que é exatamente isso aqui. Eles só utilizaram 2 revisores independentes, e se havia divergência entre eles, é aquilo que eu falei, né? Geralmente tem um terceiro. Nesse trabalho, não. Eles entravam em acordo ou revisavam novamente para descartar ou para utilizar esse trabalho dentro dessa revisão sistemática, dessa meta-análise. Tá. Aquele ponto que o Wesley levantou inicialmente, eu fiquei aqui pensando, né? Que é a escassez de trabalhos que usaram a questão do exercício, e principalmente o exercício comparado com algum outro farmaco, né? Porque existe a relação do exercício com o grupo controle. Agora, exercício com outros fármacos, pelo menos o diagrama aí não está mostrando, é só a relação do exercício com controle. E aí, no final, eles apontam a questão da falta de blindagem, né? Ou seja, a falta do duplo cego na realização de estudos clínicos randomizados nesse sentido. Você acha que a questão dos comitês de ética seja uma barreira? Porque quando você vai fazer um estudo clínico randomizado, um ensaio clínico controlado, você vai dar uma coisa para um grupo e não vai dar para outro, e às vezes esse tipo de situação não é aceito pelo comitê de ética. Então, acho que uma das dificuldades dos exercícios entrarem nesse grupo de estudos aí é exatamente do cara que for fazer exercício não poder ter o mesmo medicamento, porque senão você não consegue enxergar o efeito do exercício per si. E aí um comitê de ética não vai aprovar. O que você acha disso? Não, perfeita o seu levantamento aí, a sua informação. E é claro, imagina assim, né? Existem, como o fluxograma tem mostrado, o diagrama aí tem mostrado, existem muitos trabalhos já que avaliaram o efeito da medicação na redução da pressão arterial. Esse é um fato que o comitê de ética vai levar em consideração. Imagine assim, você tem um inibidor lá da ECA, né, da enzima conversora de angiotensina 1 e angiotensina 2, para reduzir. Então, nessa conversão, você
inibe, né, a vasoconstrição, e isso aumenta o fluxo sanguíneo, melhora a pressão arterial. Isso já é sabido. Então, se você leva isso, vamos comparar esse medicamento, que é o inibidor da ECA, um grupo vai tomar isso, outro grupo vai fazer só exercício para ver o efeito na pressão arterial, talvez seja uma das dificuldades, porque o comitê de ética vai falar assim, como que a gente vai deixar um indivíduo que é hipertenso só fazer exercício, apesar de ter algumas evidências científicas, quando a gente tem uma evidência científica muito forte, muito relevante, que é a medicamentosa, né, por conta de vários estudos, mais estudos, isso pode, de fato, ser um inibidor dessa relação que a gente não encontrou aqui. Mas, se a gente for levar em consideração os estágios iniciais da doença, eu acho que isso possibilita essa comparação. O grande problema, na realidade, é quando a gente avança para os estágios 2, estágio 3 da hipertensão, isso, de fato, vai ser mais problemática. Então, quanto mais a gente avança em termos de níveis pressóricos, eu acho que, na sua pergunta, menor vai ser a aceitação do comitê de ética. Porque essa pessoa que está com pressão elevada, ela já está correndo um risco de ter um infarto, já está tendo um risco de ter um acidente vascular. Aliás, se você aumenta apenas 10 milímetros de mercúrio, se você passa de 130 para 140, você aumenta mais de 54% a chance de ter um infarto agudo do miocárdio. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração. E aí, talvez, por isso que alguns trabalhos não consigam ser feitos da forma de comparar diretamente um grupo só exercício, um grupo só medicação nos efeitos da hipotensor. Ok. Estou satisfeito. Obrigado. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Bom, a próxima pessoa vai ser o Dr. Vitor. Dr. Vitor pode dar encerramento aí nessa parte da apresentação do Maurício. E aí o senhor já vai com a apresentação dos slides que o senhor vai querer apresentar. Dr. Vitor? Oi, galerinha. Boa noite. Oi, Carol. Tudo certo? Tá me ouvindo? Tá. Estamos. Bom, Maurício, eu acho que a sua apresentação começa com chave de ouro, né? Na verdade, abre com chave de ouro uma nova fase do Celafiscos, em que a gente está colocando online as nossas reuniões científicas de terça-feira, que realmente foram criadas há muitos anos, né, pela Sandra, e isso vem se perpetuando graças à identificação que os colegas têm com o compromisso de buscar sempre coisas novas e compartilhar com os colegas. Esse trabalho que você apresenta, de março deste ano, não é exceção, trabalho que está bem atualizado, né? E numa revista também muito boa, como você falou, que não tem um impacto tão grande, mas que apresenta, eu já vi diversos trabalhos muito bons na European Journal of Preventive Cardiology. A apresentação sua foi muito extraordinária, qualidade dos slides, a sua calma em apresentar, e não só o paper, como você sempre faz, você cria todo um contexto para que a gente depois deslize muito graciosamente no conteúdo do trabalho per si. Tenho só alguns comentários. Lembrar que nessa amostra você viu que eles afastaram quem tinha hipertensão e diabetes. Isso é uma coisa muito importante as pessoas saberem, porque, infelizmente, né, a pessoa que é hipertensa, mais de 50% das pessoas hipertensas acabam desenvolvendo diabetes com o passar dos anos. Então, isso é um fato muito importante e, por isso, vejam que na amostra, já 30% da amostra já tinham diabetes. Então, eles retiraram. Isso é uma coisa que a gente precisa lembrar. Num slide que você coloca lá,
medicamento versus atividade física. Se você puder voltar nesse slide, medicamento igual à atividade física. Eu só tenho uma observação, é esse aí. Eu acho que aqui não é igual, mas devia ser o E, né? Que é medicamento e atividade física que você quis dizer, né? Os dois. A intenção era essa. Perfeito. Então, acho que vale a pena trocar o igual por um associado, né? Uhum. E, infelizmente, não sei se eu falhei na minha observação, mas o trabalho ele não mostra esse tipo de combinação de atividade física com medicamento na meta-análise que ele apresenta lá no final. É o seguinte, acho que é o depois desse. Eu não sei, ó, tá vendo? Aqui tem um exercício e depois não temos nenhum exercício mais algum medicamento. Ou eu estou comendo bola? Não, é exatamente isso. Então, aquilo que o Wesley fez um levantamento é que neste trabalho não foi possível fazer comparações de exercício com a medicação, porque não houve nenhum trabalho que fez esse tipo de... Os dois protocolos. Exatamente. Não teve nenhum trabalho com qualidade para poder inserir nessa meta-análise. Então, foi o resultado direto do efeito do exercício no efeito hipotensor, e aí as comparações, estabelecer aqui, né, cada pista histórica para cada medicação e depois a interação de dois medicamentos. Isso só confirma, se você olhar esse slide, né, confirma que você tem milhares, como você mostrou da tua amostra, que usam medicamentos e combinações de medicamentos, e uns poucos que usam exercício, né? É muito pouco o número de trabalhos que usou simplesmente exercício. E o pior de tudo é que não tem nenhum que faça as duas coisas, né? Então, é o que chama atenção para a realidade que nós temos. Pessoas que adoram exercício, pessoas que adoram medicação, e não tem pessoas que associam essas duas terapias, que com certeza somadas devem ter um efeito protetor superior. Tem um estudo aqui tem um estudo aqui da própria USP, se não me engano, da professora Cláudia Forjas, que trabalha com exercício de força e hipertensão, e eles fizeram um trabalho com captopril, né? Que é um inibidor. E eles não observaram uma potencialização dos efeitos hipotensor quando você faz essa associação de exercício e medicação. Então, legal, senhor. Legal. Esse trabalho da Cláudia é importante. É legal que você lembrou. Lá no slide que você colocou do outro trabalho similar que foi publicado, esqueci aqui, né? Que foi British Journal. Esse trabalho, acho que fantástico, né? O que foi encontrado aqui. Vocês vejam que exercício, eu volto a falar que no hipertenso, a atividade física tem um efeito bem superior do que no normotenso, e isso se iguala ao efeito das drogas, né? Isso aqui é uma coisa fantástica. Eu vou lembrar mais uma vez que o John Ioannidis é o nosso chefe daquele programa de Stanford, ele que coordena o nosso trabalho de bem-estar, e realmente é uma fera. Ele publicou, como vocês viram aí nessa coronavírus, ele fez um trabalho, uma posição muito forte ele questiona a efetividade do isolamento social. Não, ele fala que não é que seja contra, mas que ele questiona que não há evidências tão fortes para poder indicar como uma solução, mas que realmente ele também não tem uma outra proposta para enfrentar esse coronavírus. Mas eu queria lembrar o seguinte, a minha pergunta para você é o seguinte: por que eles trabalharam só sobre a pressão sistólica? Você tem ideia? Um grupo não tão tenho importante? A mínima ideia. Uma coisa assim, a gente sabe que a pressão sistólica isolada, ela já tem um fator de risco bastante importante para as doenças cardiovasculares, o acometimento, por exemplo, de infarto agudo do miocárdio e acidente vascular, né?
recentemente, há pouco tempo, sei lá, 2, 3 anos, começou-se a dar uma maior importância para, assim, como fator de risco também, a diastólica isolada também, né? Então, mas a sistólica exerce maior influência sobre as doenças cardiovasculares e talvez por isso que eles levaram em consideração apenas a pressão arterial sistólica. Acredito Você que é um estudioso da hipertensão, é bom você saber deste velho senhor que é envolvido na área, que quando nós estudamos há 40 anos na faculdade, a diastólica era realmente a indicadora mais importante de acidente vascular cerebral. Nós sempre pensávamos, todos os médicos formados, provavelmente até há 10 anos, sempre levaram a diastólica como sendo a mais importante. Ou seja, se uma pessoa tivesse uma máxima de 15, mas a mínima de 9, não era tão grave se ela tivesse uma máxima de 15 e uma mínima de 10. No entanto, já há uns 10 anos, a sistólica assumiu, graças a uma série de trabalhos que mostraram, o maior risco que existe de acidente vascular cerebral e de infarto miocárdio, em especial, com a pressão arterial sistólica. Eu acredito que seja essa a razão do Ioannidis ter trabalhado só com a sistólica, porque ele não ia comer bola de fazer a diastólica no mesmo trabalho, eu acho isso. Ele ficou com um indicador mais forte que a gente tem como preditor de risco para a saúde, que é hoje considerada sistólica. Aquele slide, põe o slide dos autores, perdão, da Pescatello, que você tem ali. Esse é o resultado? Esse aí mesmo. Eu só queria lembrar para os colegas que hoje na reunião eu falei de um nome que a gente deveria convidar para o simpósio. Vocês estão vendo ele aí, não? Hein, professor Rafael? William Krauss. William Krauss, é esse mesmo, tá vendo? Ele é o presidente atual do American College e foi coautor desse trabalho aí, num dos trabalhos que foi publicado numa edição de junho da Medicine Science, que fala todas as novas guias, né, de atividade física, e ele é autor de um outro posição. Então, ele participou ativamente. Ele que é o Krauss? Esse é o Krauss. Esse é o Krauss. O Krauss, ele é legal, Gino, ele vai te dar um Krauss. Está sendo filmado. Não tem problema. Vocês veem também que tem a Loretta Di Pietro, e o Ken Powell, né? Um timaço, né? David Buckner, que foi colega do Michael Pratt, o David Buckner é o chefe do Michael Pratt lá no CDC. O Ken Powell, que é simplesmente o coautor com o Kaspersen do que é atividade física, né? Que definiram atividade física, é Kaspersen e Powell, é o Ken Powell que é também coautor. É um dos caras maravilhosos que a gente tem aí, um gentleman, além de tudo. A Loretta Di Pietro trabalhou em Yale, né? Outra fera, também colega, digitadora. Então, eu queria lembrar que esse trabalho realmente é uma umbrella review que foi feito com um verdadeiro chapéu de tanta gente boa nesse paper. Muito bom. Gostei, parabéns, Maurício, e agora o desafio é manter o padrão, né? Muito bom. Valeu. Obrigado. Não estão me ouvindo, né? O Dr. Vitor faz a